Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio do Pod Fametro da 7ª temporada. E o tema de hoje vai ser a inteligência artificial na saúde. Uma aliada ou uma ameaça para o biomédico? E eu não estou sozinha, eu estou com alguns convidados. Eu estou com eles, professores da Fametro. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Josi. Muito obrigado. E para apresentar diante de vocês, estou aqui com o professor Wellington Mota, ele que é biomédico formado pelo Centro Universitário Fametro, possui mestrado e doutorado em imunologia básica e aplicada pela Universidade Federal do Amazonas. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é com grande alegria que a gente recebe o convite, né? A gente não sabia que era o último episódio da série, né? Então tem um gostinho mais especial ainda a gente estar aqui hoje. E não menos importante, está aqui a professora Juliane de Souza Araújo, ela que é biomédica e analista clínica, professora também da Fametro e preceptora de estágio obrigatório em análises clínicas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, prof. É com muita alegria que a gente está aqui nessa tarde. Seja uma tarde muito proveitosa, é um assunto que está no mercado. É de suma importância todos estarem aqui nessa tarde. Perfeito. Professores, já começando sobre esse tema, a gente sabe que a inteligência artificial está hoje em toda parte, né? Está na interpretação de exames, está no apoio ao diagnóstico dos exames. E já falando sobre essas novas ferramentas da tecnologia, a inteligência artificial, quando vocês escutam isso, como é que vocês veem hoje, especialmente quando se trata da biomedicina? Uma aliada? Até que ponto ela pode ser benéfica e onde ela pode ser ali uma ameaça? De fato, né, hoje a inteligência artificial está dominando todos os setores, não só a saúde, desde as áreas das exatas, das humanas, mas na saúde não tem sido diferente. Trazendo para a biomedicina em si, né, sempre puxando a sardinha para a nossa área, né, eu vejo a IA, né, como mais uma era de transformação na profissão. Por quê, né? Alguns colegas, a gente denuncia idade com essas coisas, né? Algum tempo atrás, devem lembrar que houve um processo muito paliativo, né? De uma substituição, digamos, de uma análise mais microscópica para um processo que a gente tem muito comum, que é a automação em laboratórios, né? Então, a gente já vê aí nesse cenário um processo de crescimento tecnológico dentro da nossa profissão, né? E naquela época, como hoje com a IA, né? A gente vê que tem aquelas pessoas mais reticentes, aquelas que aderem mais, outras que são mais, né, contra. Mas, um todo, com essas experiências, o que a gente pode observar? Que, de fato, essas tecnologias elas têm vindo para dar corpo à nossa atuação profissional, né? Então, já pegando esse gancho de ela é um apoio, é uma ferramenta, com certeza é uma ferramenta de apoio para a gente enquanto biomédico, né? Mas de que forma, né? A IA, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com uma infinidade de dados, né, ali dos nossos pacientes, de hospitais, e esses dados, consequentemente, eles têm facilitado para que a gente gere diagnósticos mais rápidos, principalmente, mais precisos, mas que também é necessário ter aquele percurso de cautela, né? Nem tudo que a IA emite para a gente tem que tomar como 100% verdadeiro, né? Então a gente tem aí essas discussões que tem gerenciado a IA na biomedicina. Na biomedicina, esse processo, por exemplo, da realização laboratorial, ela realmente é mais rápida? Com certeza, né? Antigamente, vou falar pelo hemograma, a gente fazia de partes em parte. Fazia a primeira parte do eritrograma, que vai ver ali as hemácias, vai contar a quantidade de leucócitos, ia para a câmara de Neubauer, fazia a contagem de leucócitos. Hoje em dia, não. A gente tem uma máquina de hematologia, que é o BC760, da Maidrin, que hoje a gente só faz a coleta do paciente, põe lá na máquina, ela mesma vai homogeneizar, ela mesma faz a pipetagem do sangue, vai para fazer o procedimento, e o resultado sai com menos de 1 minuto. O bom da IA, qual foi nesse ponto? É que ali já sai o que o paciente pode ter ou tem. Por exemplo, vai constar ali que o paciente tem uma baixa concentração de hemácia, vai constar lá, ele vai me dar um red flag, que a gente fala, que é uma atençãozinha, ele vai dar lá na observação.
paciente foi observado com leucocitose, o paciente foi observado com eosinofilia. Antigamente, a gente precisava o quê? Depois da coleta dos leucócitos, a gente precisava fazer a contagem das células, que a gente contava 100 células. A gente contava não, que a gente continua contando. Por quê? A importância do analista dentro desse meio da IA, da inteligência artificial, é importante, porque ela vai dar para a gente, mas a gente precisa ter o feedback, a gente precisa ter a certeza que aquilo aconteceu. Como a gente vai fazer? A gente ainda faz a contagem. Porém, hoje em dia já existem máquinas que já fazem essa contagem para a gente, fotografam cada célula. Exemplo, deu lá que deu linfócitos reativos. A máquina da Simex, inclusive, que já é uma outra marca, vai dar lá pra gente, deu linfócitos reativos, deu 10, mas de linfócitos normais deu 80. Ela vai bater todas as fotos dos 10 linfócitos reativos e vai mandar para mim e eu vou ter a certeza que aquilo foi. Ou seja, otimizou meu tempo, que eu gastava mais ou menos em torno de 1 a 2 horas, né, prof? Que a gente gastava na questão da leitura do hemograma. E hoje em dia, em menos de 5 minutos, você já tem um laudo para dar para o paciente para ele levar de volta para o médico. Muito legal essa questão de acelerar os processos, né? Eu acredito, até mesmo já pergunto para vocês, que isso é até mesmo benéfico para você ter diagnósticos, por exemplo, mais precisos, assim, para até mesmo mais tarde acelerar alguns tratamentos de algumas doenças. Perfeito. Porque, assim, eu vejo, por exemplo, eu faço um exame de sangue básico ali, daqui a pouco eu já tenho um resultado e eu já consigo dar prosseguimento ao tratamento. Eu queria que vocês falassem justamente sobre esse benefício que dá ao diagnóstico mais preciso e mais rápido, né, professor? A gente pode citar que os dois principais benefícios justamente da implementação dessas tecnologias diagnósticas justamente a agilidade e a precisão, né? Então, exames que demoravam de dias ou até mesmo de mais de 10 horas, hoje em dia, em 1 hora ou até mesmo em menos de minutos, você já tem um resultado, né? Então, isso a gente vê disperso para todas as áreas, principalmente das análises clínicas, né? Hoje em dia a gente tem equipamentos de microbiologia que já fazem a identificação de um micro-organismo, eles mesmos já trabalham a partir de estudos de resistência antimicrobiana, que isso, para quem conhece, sabe que antigamente ela demorava de mais de 7 a 10 dias para você ter um resultado, né? Para patologia, hoje em dia a gente já tem algoritmos onde a gente consegue colocar uma lâmina e aquele algoritmo já vai dizer para a gente se ele tem algum indicativo de neoplasia, né? De contadores hematológicos já conseguem me indicar se aquele paciente possui alguma alteração indicativa de leucemias, né? Então o diagnóstico realmente ele ganhou nessa agilidade, né? E nessa precisão, por quê? A partir da operacionalização com a utilização da IA, a gente, consequentemente, reduz alguns riscos operacionais, né? Desde manipulação de amostras, né? Subjetividade em algumas interpretações. Então, a gente tem um resultado mais rápido e mais seguro, mas sempre frisando, né? A IA ela sempre funciona como um suporte para a gente enquanto profissional, né? De modo algum, ela vai eliminar o raciocínio clínico, né? O conhecimento técnico, mas que realmente ela facilita muito a nossa vida para a tomada de decisões, para direcionamentos, né? Então, a gente descobrindo, por exemplo, situações indicativas, por exemplo, de uma sepse, de um infarto, qualquer hora ali é importante, né? Então, consequentemente, o paciente tem acesso a um tratamento efetivo também mais rápido. Interessante. Outra pergunta que também acho que até é um objeto de curiosidade mesmo, né? A gente, quando recebe o nosso exame, né, ali, aquele papelzinho, ou até mesmo ali online, hoje em dia, os exames são todos disponibilizados de forma online. A primeira coisa que a gente faz é dar para a IA, chat ali, GPT, qualquer ferramenta que está a nosso favor, ali para interpretar os nossos exames, né? E a gente já começa a tomar aquilo ali como uma espécie de um laudo médico, basicamente, né? E a gente esquece que existem profissionais para, de fato, dizer o que você tem, dizer qual é o processo de tratamento e tudo mais. Eu queria que vocês me falassem, além disso, quais são os outros desafios que a biomedicina enfrenta quando se trata da inteligência artificial, porque eu acredito que vocês devam ali ter algum probleminha relacionado a esse modo acelerado das coisas, não um diagnóstico preciso, né? Os principais desafios, né, principalmente que a gente tem obtido em relação a laudos rápidos, né?
A gente, apesar de não poder laudar, né, como profissionais, mas de vez em quando a gente recebe, olha, eu joguei meu, como você falou, né? Joguei meu exame no chat, ele já me deu 3 dias de vida, né? E um dia mais ali para aproveitar. E aí, de fato, como eu falei, a gente não deve tomar essas interpretações como padrão único, né? Porque a IA ela funciona como direcionamentos, né? A gente precisa lembrar que ela trabalha com padrões, né? Então, esses padrões eles dão pra gente, né? Direcionamento de caminhos, né? Alertam sobre riscos e possibilidades, mas nunca devem ser tomados como definitivos, né? Então, a gente sempre precisa desse olhar clínico. Tanto que quando um paciente suspeita ou tem algum tipo de diagnóstico, ele nunca vai, né, ter uma opinião definitiva de uma máquina, né, de um algoritmo. Ele sempre procura um profissional qualificado. E isso que é legal dentro da biomedicina, né, que a gente realmente tem a IA como esse aliado, mas que direciona essas condutas clínicas, né, porque, de fato, a responsabilidade técnica, apesar de todas essas vantagens da IA, sempre vai recair sobre a condição humana, né? Então, precisa desse conhecimento técnico, precisa desse raciocínio clínico integrado que a gente tem entre as áreas do diagnóstico, né? Que, de fato, pode levar a uma conclusão mais efetiva. Legal. A questão também, né, a gente vê também da mesma forma que há um apoio no diagnóstico ali dos exames, né, ali apontado no ChatGPT ou na inteligência artificial que seja, a gente percebe também a facilidade de manipular dados, né, manipular informações. Eu queria que vocês falassem sobre esses desafios éticos que podem ser considerados dentro da profissão, porque fica mais fácil ali de manipular, não fica? Sim, é o que a gente costuma, hoje em dia nem tanto, mas antes era o que a gente costumava ver. E olha que nem tinha inteligência artificial. Hoje em dia fica muito mais fácil essa questão do teste de gravidez. Jogou lá no chat, ele consegue transcrever todo aquele laudo que deu negativo ou deu uma porcentagem mais baixa, ele consegue transcrever para uma porcentagem mais alta e um resultado positivo. Isso para o que normalmente é para aquela questão de INSS ou algo do tipo. Infelizmente, acontece. Acontece no laboratório que eu trabalhava, aconteceu isso com a gente. Principalmente nessa questão do teste de gravidez, porque é o que mais a empresa realmente dá o atestado, dá a declaração, enfim, acontecem as coisas. Assim, ao meu ver, existem 3 critérios éticos que a gente precisa ponderar em relação à inteligência artificial. Um já colocado pela professora Juliane é justamente essa privacidade de dados. A gente sempre precisa lembrar que a IA ela trabalha sendo treinada, né, por inúmeros dados. Então, esses dados são dados de pacientes, né, e que de fato precisam ter essa preservação, né? A gente, enquanto biomédico, inclusive, é previsto em código de ética que a gente, apesar de trabalhar com diagnósticos, precisa prever, né, e garantir essa privacidade dos nossos pacientes. Mas a IA hoje está bem desenvolvida, né? E também em concordância com a LGPD, né? Então, essas plataformas geralmente estão sendo desenvolvidas para que esses dados sejam ao máximo preservados, né? E aí, puxando um pouquinho um gancho, eu acredito também que a transparência tem sido um fator ético que precisa ser levado em consideração, né? Pegando o exemplo da professora, por exemplo, né, de manipular um resultado. A gente hoje pode ter acesso a qualquer tipo de resultado, né, a qualquer momento, um positivo ou negativo, mas aí quando eu falo de transparência, é sempre ponderar os meios que se chegaram nessa conclusão, né? Então, às vezes, alguns algoritmos, algumas plataformas podem falhar justamente nisso, né, de me dar já a ponta final, né, a conclusão, e de não me esclarecer os critérios que foram utilizados para chegar nessa conclusão, né? Então, esses critérios eles são importantes por quê? Porque eles vão mediar justamente as abordagens que vão ser feitas a partir desse resultado. Então, acredito que aí é um ponto que a gente possa trabalhar. E aí, o último ponto ético que eu vejo assim, que talvez ainda seja um ponto de bastante discussão, é justamente sobre responsabilidade, né? A gente tem IA que, né, já realiza cirurgia, IA que diagnostica, né, IA que recomenda tratamentos, mas caso a IA falhe, né, em quem vai recair essa responsabilidade?
né? Então, a gente sempre tem essa discussão, porque, querendo ou não, a responsabilidade sempre vai recair sobre o profissional que está ali atuante durante, né, aquele procedimento, aquele diagnóstico em si. Então, são esses pontos éticos que eu acredito que possam ser colocados e até mesmo melhorados nessa questão da IA implementada à saúde. E eu acredito que isso é uma das coisas também que pode mudar na formação dos futuros biomédicos, né? E já falando sobre academia, a gente é professor aqui na instituição, e eu acho que é interessante a gente falar, porque da mesma forma como muda muita coisa na formação dos futuros jornalistas, acredito que na biomedicina acontece da mesma forma. E eu queria saber de vocês, assim, a partir da chegada da inteligência artificial, a partir da chegada dessas novas ferramentas tecnológicas, quais são ali, o que muda na formação desses acadêmicos agora? Perfeito. A gente, como professor, gosta dessas coisas, né? A gente mesmo já veio de uma cultura acadêmica diferente, né? Onde o professor chegava lá, dava aula pra gente, a gente absorvia, ok, só faltava pedir a benção, né? E tomava aquilo como 100% verdade. E hoje a gente já tem a tecnologia IA implementada dentro da sala de aula, a gente não pode negar, né? E o que a gente precisa fazer? Trazer ela como aliada dentro desse processo formativo, né? O biomédico, ele não vai deixar de estudar o básico, né? Ele precisa saber uma imunologia, uma hematologia, uma bioquímica, uma fisiopatologia, uma fisiologia. Por quê? Né? A partir das construções de processos tecnológicos que ele vai tendo ao longo da profissão, ele sempre vai precisar desse embasamento básico mesmo, né? Para que ele tome as suas decisões. Então, basicamente, o que ele vai precisar fazer, né, daqui para frente? É um processo que eu digo que é de incorporar uma abordagem mais interdisciplinar, que consiga dialogar, né, os conhecimentos técnicos da profissão, mas também dialogar com a evolução tecnológica, né? Então, é importante que futuramente a gente já se discuta sobre a compreensão de trabalhar com banco de dados, né? Trabalhar com análise desses dados, né? Processos de bioinformática, trabalhar com processos de programação, né? Quer dizer que o biomédico vai se tornar um programador? Não, né? Negativamente, cada um com as suas funções. Mas o biomédico, ele vai precisar ter um olhar mais voltado no que a gente chama da parte de análise, né? Ele vai deixar de fazer procedimentos repetitivos, né? Como fazer uma lâmina, fazer uma coleta, passar uma amostra, mas ele vai precisar integrar mais ainda os seus conhecimentos clínicos. Para quê? Para que futuramente ele consiga ter embasamento suficiente para analisar esses dados, que não são poucos, né? É muito dado que a IA gera para a gente e, consequentemente, tomar as condutas profissionais mais adequadas para aquele paciente. Então, acredito que essa seja o principal desafio para os futuros profissionais, né? Conseguir alinhar o básico, o conhecimento básico, com a integração desses processos de inovação e tecnologia na sua formação. E, professora Juliane, já falando, né, sobre essa questão do equilíbrio, justamente ali interdisciplinar, né, com as ferramentas tecnológicas, como é que a gente consegue fazer isso? Usar a tecnologia, mas também não achar que é só ela a dona e proprietária dos diagnósticos. Não vou mentir, é um pouco difícil, né? Porque hoje em dia os alunos chegam, a gente passa uma atividade, vou dar 30 minutos para vocês fazerem essa atividade. Em 5 minutos, pronto, já tá aqui, professora, a atividade. Ué, gente, cadê o desenvolvimento? Aí faz uma atividade em grupo, o grupo, 2 minutos, o trabalho tá pronto. É um pouquinho difícil, porque assim, a gente veio, como o Tom falou, a gente veio de uma formação... De um processo de análise. Sim, a gente ia lá na biblioteca, pegar o livro, abrir, ler, grifar, ir lá na repografia, imprime essa página aqui, por favor, porque eu vou grifar quando chegar em casa e para ler. Ia no Atlas. Então, tirava xerox ali, o xerox do livro para chegar em casa, ter que ler, ter que absorver. Olha, até eu, quando eu cheguei aqui na faculdade, eu tirava foto, não, vou levar lá para o trabalho para imprimir na impressora. Sim. Porque eu gosto de estar riscando e tal, escrevendo, eu sou meio assim.
difícil de estar no telefone lendo. Eu já não gosto, eu prefiro assim o papel, a caneta, o marcador lá comigo. Então é um pouco difícil, mas não é nada que a gente não possa produzir, não é nada que a gente possa ter ali o controle. Nessa, acho que é questão de didática de cada professor. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu consigo hoje ter... Não, esse aqui eu vou conseguir usar, conheço daqui, vou lá na lousa, escrevo. Tanto que tem alguns alunos que falam, poxa, professora, nota 10, que ela vai lá no quadro, rabisca o quadro todo, igual os professores antigamente. Não é aquele só usa slide. E aí tem aquela questão do slide. Quando a gente vai pedir a apresentação, tá lá do Gama. São 10 slides que ele dá. Facilitado. Só jogou o tema lá, tal, não sei o quê. Inteligência artificial te dá 10 slides prontos, só para você falar. Então, aí o aluno ele não absorve o conhecimento, ele não absorve aquilo que era para ser absorvido. Sim, então, o processo de construção do conhecimento. A gente vai lá, não sabe responder, porque ele só fez já no chat, jogou e não leu, ele só deu aquela resposta. Então, isso é um pouquinho difícil, mas a gente consegue construir algo bacana dentro disso. E a gente vê isso até mesmo nos trabalhos de conclusão, né? Os próprios trabalhos, até onde a gente vai utilizar ainda o trabalho de conclusão como um fechamento ali do curso, né? Porque a gente começa a perceber as novas tecnologias sendo facilitando tanto os trabalhos, né, acadêmicos, e aí perde-se um pouco aquela análise mais crítica, aquela opinião ali, aquela leitura mais, né, detalhada dos movimentos. Mas, professores, a gente sabe que o futuro, né, está caminhando para isso, mas isso não significa que um conhecimento tradicional, ele, de alguma forma, ele fuja ou ele deixe de ser utilizado. Pelo contrário, se mantém ainda como um dos percussores, realmente, do conhecimento, né? E eu queria que vocês até dessem ali, para quem está em casa, tem o desejo de cursar biomedicina, sabe que, por exemplo, a questão do uso de dados, do apoio das ferramentas tecnológicas, tudo isso, envolvendo tudo isso, qual é o conselho que vocês dariam para quem quer cursar medicina e tem desejo de seguir na carreira? Olha, sejam todos bem-vindos, né? Veio cursar biomedicina com a gente aqui na FAMetro, né? Inclusive, já dando um adendo aqui, um spoiler, né? A gente já trabalha esses processos de inserção de inovação e tecnologia nas nossas disciplinas, né? Um exemplo é a disciplina de bioinformática e biotecnologia que a gente tem, né? Então lá os alunos já trabalham um pouquinho de programação, né? Já fazem análise de sequências de dados e sequências genéticas em processos de computação, né? Por que isso? Porque é uma realidade da profissão, né? Então a minha dica é, né? Integre-se dos fundamentos da profissão, né? Porque a gente não faz nada de novo se a gente não sabe o básico. Né? Então, aproveitem esse processo de formação da biomedicina justamente para gerar, né, essa gama de conhecimentos, mas também torne-se um profissional diferenciado. Né? Busque se apropriar, né, dessas ferramentas de tecnologia, de IA, como benefício para a sua profissão. Né? Eu digo que a IA, né, ela não é um inimigo do biomédico, mas se bem utilizada, ela se torna inclusive um diferencial, né? Eu gostaria de colocar, inclusive, que hoje em dia o mercado ele já consegue distinguir, né? Já aceita melhor profissionais que têm essa melhor aderência com essas adaptações tecnológicas, né? Um profissional biomédico que consegue, né, manipular ali as ferramentas de tecnologia e de IA, consequentemente é um profissional mais produtivo, né? É um profissional mais eficiente, né? E consequentemente tem melhores valorizações aí no mercado de trabalho. Então, na biomedicina, seja ela em qualquer área for, tá? Se você quiser ir para estética, se você quiser ir para o diagnóstico por imagem, se você quiser ir para a reprodução humana, se você quiser ir para a pesquisa, não tem para onde fugir, você vai ter uma tecnologia enfiada dentro de alguma dessas áreas, né? E aí vai da gente, enquanto profissional, saber utilizá-las em benefício para o desenvolvimento da nossa profissão. Legal. Professora Juliane, qual o recado que a senhora daria para quem quer começar biomedicina? Bom, professor, então falando, sejam todos bem-vindos. Aproveitem bastante esse período acadêmico, são 4 anos, né, Tom? São 4 anos de muito estudo. Não deixem que a IA seja um inimigo de vocês. Tornem ela aliados, porque vocês vão precisar
mas continuem tendo o senso crítico de ir lá, pesquisar, saber o que está acontecendo, porque vocês vão ser futuros profissionais diferenciados dentro do mercado. Professores, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo disponibilizado, pelo assunto. Teríamos muita coisa ainda para falar, mas o nosso tempinho já está indo embora e eu só queria agradecer a presença de vocês. A gente que agradece a oportunidade, né? Sempre que a gente pode, a gente está aí falando da biomedicina, né? E especialmente aqui da biomedicina FAMetro, né? Então é sempre uma honra estar aqui divulgando o curso, divulgando a nossa profissão, que a gente tanto ama. Perfeito. Então, para você, se você gostou deste episódio, clica aqui, curte, se inscreva no nosso canal. Esse é o último episódio da 7ª temporada, mas a gente se vê na próxima temporada. E até o próximo episódio.